Boa noite a todos. Começamos nosso segundo webinar sobre IA em projetos. O primeiro foi o lançamento da IPM do Brasil, com o Ricardo Vargas aqui, foi quando a gente fez o grande lançamento, foi em dezembro, né? E agora a gente está lançando esse segundo webinar para falar mais, e a gente está chamando esse aqui de IA em projetos, que é isso que a gente quer falar aqui, como é que a IA, inteligência artificial, está impactando nossa profissão, né? Que aqui a maioria das pessoas que estão aqui, a grande maioria, são gestores de projetos, são interessados na área, na profissão, e todos estão sendo impactados, não só essa profissão, como todas as profissões, né, com esse fenômeno da IA aí, que já não é novidade, mas tem novidade toda semana, né? Estava falando aqui agora há pouco, tudo que está acontecendo aí. Mas, então, o importante é assim, como é que a gente fica ligado nisso, como é que a gente surfa nessa onda, como é que a gente não fica para trás, né? O tsunami está aí, a gente tem que ou foge dele, o que é difícil fugir de um tsunami, ou a gente surfa ele, né? Então, pegar uma prancha aí de IA e surfar esse tsunami, e a gente está na crista da onda, né? Então, assim, muita coisa vai acontecer ainda, a gente está, acho que, arranhando a superfície, né? Pontinha do iceberg, todas essas analogias aí, e com isso proporcionar a vocês aí a oportunidade de juntos seguirmos nesse movimento, né? Então, é importante a gente ter essa clareza aí. Eu vou deixar a Sueli, apresentar a Sueli aqui, para quem não conhece, né? Ela é CEO da Pelab, tá conosco há 18 anos, é isso? Acertei Sim, dessa vez, hein? Acertei dessa vez, né? Eu sou o fundador, né, da Pelab, né, que tem 22 anos, né? Agora foi 2003, 22 para 23, está fazendo 23 anos aí esse ano. Então, nós estamos aqui, sinal que a gente está fazendo alguma coisa certa, né? Então, com você, Sueli, a palavra, eu vou passando para você aqui. então tá bom. Pessoal, boa noite, então. Muito prazer. Roberto já me apresentou aí. Estou muito feliz aqui, contente até de contar com a participação de tanta gente importante aqui no nosso webinar. E, na verdade, hoje nós não vamos discutir se devemos ou não usar a IA, né? Como o Roberto estava dizendo, mas, na verdade, como usá-la para parar de a gente apagar incêndio e começar a realmente entregar valor, principalmente em projetos. Então, uma coisa é certa, quem não se atualizar vai perder espaço, e não por falta de capacidade, eu entendo perfeitamente, mas por falta de realmente se adaptar, né? Então, a IA não vai substituir o gerenciamento de projetos, mas, assim, no meu entendimento, eu acho que do que todo mundo hoje já comenta, ela poderá substituir o gerente de projetos, mas que parou no tempo, tá? Não que ela vai substituir o gerenciamento de projeto em si, mas poderá substituir o gerente de projeto que não se atualizou. Então, o Roberto nosso, já comentou aí, que é o nosso sócio fundador, ele está acompanhando essa evolução e essa revolução, e ele vai apresentar um pouco do que está acontecendo, do mais atual aí, do momento, né, o que está acontecendo aí no mundo da IA. A gente sabe dessa volatilidade, que o tempo todo está mudando, coisas novas estão surgindo. Então, Roberto, continue aí e vamos lá. Vamos lá. Nossa agenda de hoje. Nós vamos falar um pouquinho do que está acontecendo nesse ano. Aí eu trouxe para vocês um reporte da Deloitte, que acabou de sair. Achei muito interessante. Vou trazer uns pontos chaves aqui. Quem quiser depois baixar, baixa. Depois a gente vai falar sobre a certificação, né? Vocês conhecerem, o Masterclass, a IPM, que a gente a maneira que a gente está trazendo para que isso aconteça, né, conosco. E depois a gente entra no painel com os convidados especiais, que são esses três bonitões aqui, né, que estão já... É o Vitor Gonçalves, que assim, CDO, bonito pra caramba aí, né? Digital Officer, na Verity, especialista em IA, especialmente vai aplicado em projetos ágeis. A gente vai ter o Guilherme Lima também, mestre em gestão de conhecimento, especialista em megaprojetos e também escreve livro, vamos falar do livro dele também de riscos com IA. O Adilson Pizzi, que daqui a pouco está entrando aí, CEO da Excellence Consultants, né? Então, assim, é tudo gente que já mastiga IA há bastante tempo, desde que elas começaram, mas antes disso já são pessoas de expoentes na sua área, na gestão de projetos.
Então, já estou agradecendo a participação deles aqui conosco, né? Além de serem grandes amigos, são excelentes especialistas, e a gente vai fazer um painel e vocês vão poder participar também, já pensando em perguntas para fazer para eles, já vai pensando, vai botando no chat, que aí a gente segue com isso. Depois a gente vai fazer um lançamento, né, que vocês não sabem ainda o que é, tem que ficar até o final para saber, e vamos fazer uma promoção aí para essa turma de março aí, que a gente vai falar também para quem ficar. Tá? Então vamos começar aqui nessa pesquisa da Deloitte, né? Você vê que é de janeiro desse ano, então assim, está fresquinho, e fala do estado da IA, né, nas empresas, que é uma coisa que move mesmo o mercado, né? Enquanto que a IA estiver só para a gente brincar em casa, a coisa não vai. Mas quando as empresas começam a usar e vira uma coisa muito forte, a gente tem que ir junto, porque senão a gente não vai conseguir mais se encontrar dentro do nosso trajeto profissional. Então, achei bastante significativo, 3.200 líderes empresariais, e aí dividido entre IA, entre o pessoal de TI, na verdade, e outras linhas de negócio. Então, não é só o pessoal de tecnologia, né, para a gente não ficar com um viés muito forte, mas também tem outras linhas. E é tudo gente lá de cima, né? C-level, presidente, vice-presidente, diretor. Então, assim, pessoa que está realmente... E as empresas, não botei aqui, mas as empresas que participaram dessa pesquisa são empresas que estão usando IA, já estão desenvolvendo projetos piloto, estão já, né, engatando, né, nesse processo. Então, é o pessoal que está ligado, não é o pessoal que está ainda esperando, não. Então, isso é bem significativo o que vem daí, né? E uma representatividade internacional muito boa, 24 países, né? Então, essa é a pesquisa. O que eles acharam, né? Então, eu botei algumas coisas pertinentes. Tem outros achados, mas para a gente não perder, também tem pouco tempo. Primeira coisa é que, assim, as empresas estão saindo dessa fase de experimentação e piloto e querendo ganhar escala, né? Querendo começar realmente a usar IA no seu dia a dia de uma maneira mais séria, mais profissional. Então, essa adoção, você vê que agora ainda parece tímida, né? 25%, mas a expectativa é que em 6 meses mais que dobre. Então, assim, agora é o momento que elas estão saindo e entrando mais forte, né? Elas estão dando acesso aos seus empregados e tal, assim, formalmente, acesso a softwares e plataformas de IA, né? E isso aumentou 50% em 2025. Então, imagina que agora, como isso vai aumentar, né? O próprio PMI lá tem todo um movimento de transição para educar, são 700 pessoas contratadas, né, a usar IA, tem toda uma estratégia de transformação acontecendo, não só lá, como em outras grandes empresas, isso está acontecendo, né? Então, é um momento de engajar mesmo, né? E o número de empresas com mais de 40% de projetos em produção deve dobrar em 6 meses. Então, assim, aquelas ideias que eles têm estão botando em produção, começando a realmente é, colocar as coisas para funcionar, né? Vamos ver os desdobramentos disso daqui a pouco, né? E também, isso aqui é bem interessante, né? Tem três, mais ou menos, tipos de uso, né? Tem o pessoal que está ainda na superfície, usando de uma maneira mais superficial, isso aí, 37%. Aí tem o pessoal que está realmente redesenhando o processo, chaves, né? E 34% reinventando os negócios, que é o pessoal que realmente vai fazer a mudança, né? Então, a transformação mais profunda. Então, assim, começa dessa forma, né? Você vai lá, dando uma olhadinha, namora, vê o que pode fazer, aí depois você começa a pensar em produtividade, que é assim, vamos automatizar isso, vamos acelerar, ganhar tempo, fica pensando em ganhar tempo, ou seja, tornar o que você já faz de uma forma mais rápida, mais eficaz. E depois entra a terceira fase, que é assim, pô, vamos mudar a maneira de fazer, porque aí agora nos proporciona um novo modelo de negócio, uma nova maneira de trabalhar, uma nova maneira de reinventar o nosso negócio, né? Então, assim, já está num equilíbrio interessante, né? Ou seja, já tem bastante gente reinventando negócio. Isso aí é mais uma amostra que a coisa está andando. Outra coisa é que, assim, em termos de carga de trabalho, né, muitas empresas ainda estão redesenhando os trabalhos em volta o que ela oferece, né? Então, assim,
o trabalho do dia a dia, a função das pessoas na empresa não mudou ainda muito, né? Está no início do processo. Por quê? As pessoas são mais lentas do que a tecnologia, né? Então, assim, você faz uma coisa que consegue fazer, mas assim, até a adoção, a implantação, né, o comportamento humano, e aí o Vitor tem, né, tem uns insights bons sobre isso, ele não é tão rápido, né? Então, chega um ponto que agora o gargalo passa a ser as pessoas e seu comportamento, né? Então, qual é o que as empresas estão fazendo? Estão se preocupando mais na fluência de IA, né? As pessoas conhecerem IA, educação, então as pessoas estão sendo né, introduzidas a isso e não tanto mudando a forma de trabalhar, até porque vai encontrar muita resistência, né? Então, agora estamos nessa fase de educar para depois transformar. Aí os agentes de IA, que é o grande lance. Tem alguém com o microfone aberto aí. Ninguém sabe trabalhar com IA. Passa 3 semanas, muda IA. Passa 3 meses, já é outro. Obrigado. Sempre acontece, não tem problema não. Mas, então, os agentes de IA, que é muito momento disso atualmente, né? A IA agêntica, os agentes de IA, tá um alvoroço tão grande, né, para a adoção desses agentes, que, na verdade, como eu falei, eles estão indo à frente dos limites de segurança, ou seja, todo o processo de segurança e governança está atrasado. E é um risco, né? Agora a gente está naquela fase de o pessoal está ansioso para experimentar e está indo na frente, né? Então, o pessoal essa ansiedade é onde a gente está nesse momento, né? Mas você vê que a projeção aqui é de uso realmente muito forte dos agentes de IA, né? Agora, aqui, ó, 1 em cada 5 empresas tem um modelo maduro de governança de agentes de IA autônomos, ou seja, não dá para liberar também eles para fazerem qualquer coisa, com acesso a um monte de coisa também, sem a gente tomar as precauções, né? Então, esse é o momento que está acontecendo, né? E isso tem a ver com esse gráfico também, onde você pode ver aqui que esse verdinho é o percentual de empresas que acreditam que estão preparados nas devidas áreas. Então, em tecnologia e infraestrutura, 43% das empresas está preparada para IA, assim, 42% está meio preparada e 14, aliás, 42 está moderadamente preparada e o 14 um pouquinho e o cinza não está preparado, ou seja, a maioria já está investindo em infraestrutura, tecnologia, a estratégia, vamos dizer assim, o pessoal lá de cima já está com a estratégia meio formatada, né? Estão querendo começar, isso está impulsionando a coisa, aí começa a cair quando a gente vai trabalhar com os dados, né? Dados já não é uma coisa que está tão assim, né? Mas não, tem mais, né? Não está na sua maioria, né? Você vê nesses dois aqui, a maioria está bem preparada, aqui já não está na maioria, não está tão mal assim, aí vai começando a cair, onde a coisa está pegando mesmo, né? Então, assim, risco e governança, como eu falei, né? Não está muito, está atrasado, né, comparado com os outros, e as pessoas, os talentos, não estão nem um pouco ainda no ponto que deveriam estar para acompanhar essas iniciativas, né? Então, eles se sentem preparados num lado, mas indecisos e com risco, e as pessoas não estão acompanhando. Então, essa é a situação que eles acharam agora. E aí, para terminar, os principais riscos, né? Assim, fizeram uma pergunta: quais riscos relacionados à IA a sua empresa está mais preocupada? E disparadamente essa parte de privacidade, de dados, segurança, né, com LGBT e tal, essa lei de privacidade de dados. Aí tem a parte legal, regulatória, compliance, né, para você não fazer alguma coisa que depois vai pagar o preço. Aí governanças e acompanhamento, né, assim, para você tá seguro, robusto. Aí depois vem a qualidade do modelo, consistência, você poder explicar como está funcionando, porque a explicabilidade ela passa lado a lado com a adesão, né? Ninguém quer implementar uma coisa que não sabe aquela caixa preta ali. Então, a coisa tem que estar mais transparente, né? E isso é importante. E até o impacto na força de trabalho é o menor dos riscos. Então, você vê, esses 4 aqui têm a ver com governança. A governança, acho que vai ser assim agora o principal foco, né, desse mercado, para poder as empresas se sentirem mais
aptas e seguras a dar o passo. Estão querendo dar o passo, estão meio dando, algumas mais ousadas, indo, mesmo sem as rodinhas da bicicleta, né? E os outros estão assim meio... ainda não aprendeu a dirigir essa bicicleta direito, vai com a rodinha. Enfim, estamos nessa fase agora, que é uma fase bem interessante para que a gente possa estar participando, né, e tendo um papel importante. É isso. Passar para a Sueli agora para falar sobre a certificação e o Masterclass, né, que é a nossa estratégia para trazer para vocês toda essa informação. Bom, essa aqui é a nossa parceria que nós fizemos com o Ricardo Vargas e com o Antônio Nieto, com relação à certificação e o Masterclass em IPM, né? Então, já realizamos a primeira Masterclass ano passado e já temos várias pessoas já fazendo a prova para certificação, tá? E eu vou mostrar agora, nós temos uma próxima, que o Roberto depois vai falar nos próximos eventos, mas só adiantando, nós já temos uma Masterclass já prevista agora para março, e o objetivo dessa Masterclass é toda uma parte conceitual que também é abordada lá na certificação, mas trazendo novas experiências, trazendo estudos de caso, complementando todo o conteúdo que, para quem vai fazer a certificação, também vai ajudar no preparatório para a certificação, tá? Então, a Masterclass, hoje a gente está fornecendo tanto o Masterclass com a certificação como fosse um combo, mas estamos oferecendo também separado, mas era uma base importante para quem quer ter experiência também, vivenciar alguns estudos de caso, que na certificação o foco maior já é realmente o exame, né? É a apresentação do Ricardo Vargas, que todos aí já conhecem, o Ricardo de longa data, né? Olá, aqui é o Ricardo Vargas. Há mais de 30 anos, eu ajudo líderes e organizações a enfrentar a complexidade dos projetos. E olha, hoje, nada é mais desafiador e transformador do que a chegada da inteligência artificial. Muitos gerentes de projeto, eles me perguntam: o meu conhecimento ainda vale alguma coisa? Eu vou ser substituído pela máquina? Ou até mesmo, eu vou ser substituído por quem sabe usá-la melhor do que eu? E é justamente por isso que, junto com o professor Antônio Nieto Rodrigues, nós criamos a certificação AI Driven Project Manager, ou AIPM. E para trazer essa certificação ao Brasil, eu escolhi um parceiro que eu conheço e confio há mais de 20 anos, a P-Lab. Eles são nossos representantes oficiais e vão garantir uma jornada com a mesma qualidade e excelência que oferecemos globalmente. E olha, é importante dizer, a AIPM não é teoria, é prática aplicada ao seu dia a dia, para que você não apenas acompanhe essa mudança, mas que você lidere com confiança. Junte-se a nós e venha descobrir como transformar a inteligência artificial na sua maior aliada. Na hora de a gente se associar a alguém, assim, pô, quem é que está nisso aí que eu confio também, que sempre foi o nosso norte também nessa parte de projetos. Então, o Ricardo Vargas é realmente uma unanimidade, né, vamos dizer, na nossa profissão de gestão de projetos, e quando ele faz a coisa, ele faz muito bem feito, e a gente sente uma grande segurança, né? Então, isso foi grande decisão da gente trazer esse trabalho para o Brasil, como a gente também fez com o PMP, com a Rita, né? Falando em PMP, temos um ex-aluno nosso, PMP, Ricardo Cerceau, aqui agora, e que fez a certificação a IPM também, fez até, na verdade, com o Ricardo antes da gente abrir a certificação aqui, mas como estamos no mesmo programa, eu pedi para ele trazer essa visão que ele tem agora como certificado e falar um pouquinho para a gente, né, da sua experiência. Toda a sua tela. Ok, então, muito obrigado pela oportunidade, Roberto, de estar aqui. Eu, como o Roberto falou, eu estudei e fiz o PMP, a certificação pelo Project Lab, e lá em 2011, quando eu ainda morava no Brasil, eu estou morando, já tem 8 anos aqui em Portugal, e fiz a certificação, então, a IPM, com o Ricardo diretamente. Mas o que eu posso dizer dessa certificação e da importância desse treinamento para
todos os gestores de projeto. O que eu particularmente percebo é exatamente de mostrar esse treinamento, ele foca em passar para que nós, como gestores de projeto, o que a inteligência artificial pode nos ajudar no dia a dia, o que nós podemos fazer, o que toda essa inteligência artificial ajuda o gestor de projeto, não tirando a vaga, como a Sueli falou aqui no início, não é com a intenção de tirar a vaga, até porque a inteligência artificial não vai tirar a gestão e a responsabilidade do project manager nos projetos, mas onde é que a gente pode usar? E o treinamento é todo focado nisso. Em cada fase que você tem do projeto, onde é que o treinamento é baseado nisso e a prova também ela é focada nisso. Em que fase do projeto, em cada parte, onde é que a inteligência artificial me ajuda como gestor de projetos? Onde é que ela me ajuda na parte lá de iniciação, na parte de planejamento, depois na execução, no monitoramento e controle, e depois lá no encerramento do projeto. Em cada fase do projeto que eu tenho, e sendo um projeto Waterfall, sendo um projeto Agile, em cada fase dessa, onde é que ele pode nos ajudar? Então, o foco é esse, diretamente isso. Gostei muito de fazer a prova, gostei muito do treinamento em si, e eu recomendo para todo mundo, acho que isso vai ajudar todo mundo a perceber que isso é uma mais-valia, é uma ajuda, e não está aqui para tirar emprego de ninguém. Isso aí. Obrigado pelo depoimento, curto e rápido e sucinto, mas mostra o valor, né? Então é bom trazer alguém que está, de fato, vivendo isso, né? Que a gente está querendo trazer para vocês, né? Então, deixa eu mudar aqui. Trazer a Sueli de novo aqui para a gente falar um pouquinho sobre o conteúdo, né, dessa certificação. Por quê? Fica meio assim, às vezes as pessoas não têm noção do que é que vocês precisam estudar, o que a gente vai, né, focado em quê, qual é a base, né, qual é a substância que tem, né, esse programa de ensino que o Ricardo Vargas e o Antônio bolaram, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Bom, pessoal, então eu vou explicar aqui o quanto é robusta essa certificação e quanto de conhecimento ela vai trazer para você, né? Para nós todos, na verdade. Então, ela é dividida em 6 áreas de aprendizagem. Isso aí é uma ementa, nós vamos só passar por alguns trechos dessa ementa, falando sobre essas áreas, são 6 áreas. A primeira área, você vai falar sobre o projeto, de modo geral, de gerenciamento de IA e conceitos básicos. Depois, o ciclo de vida do projeto, depois a parte de otimização de resultados do projeto, e os desafios que nós vamos encontrar aí durante o desenvolvimento, tá? Depois tem uma parte de estudo de casos e aplicações do mundo real, que também é abordado no Masterclass, e o futuro, né? Qual o plano de ação para o gerenciamento de projetos orientados por IA? Como nós vamos ver o ciclo de vida, tanto de um projeto de IA e um ciclo de vida aí de projeto orientado por IA. Bom, como eu falei, das 6 áreas, aqui eu vou fazer um resumo bem breve aí de cada área. Da primeira, que é a parte de conceitos mesmo, do gerenciamento de projetos de IA e os conceitos básicos. Vai falar sobre as redes neurais, vai falar sobre os tipos de aprendizado supervisionado, não supervisionado, de reforço. Então, tem uma série de conceitos, deep learning. Então, tem esses conceitos importantes aqui, que isso é fundamental lá para o exame, tá? Aí as aplicações da IA generativa. A segunda parte, que é o ciclo de vida do projeto de IA. Então, vai abordar desde o início, desde a identificação do problema, a parte que é fundamental em qualquer projeto de IA, que é com relação à coleta de dados, desenvolvimento de modelo, implementação, teste, implantação e monitoramento. Então, vai abordar cada fase dessa de um projeto de IA. A parte de ajuste de hiperparâmetros e muito importante, como é que essas ferramentas, né, apoiam o ciclo de vida, tá? E o que a gente deve considerar durante o desenvolvimento de um projeto de IA.
Bom, a terceira parte, a terceira área, né, é a otimização dos resultados com ferramentas e técnicas. É importante até salientar, que foi uma das perguntas que nós fizemos logo no início, se vai cair alguma pergunta no exame, né, com relação a alguma ferramenta. Qual é a ferramenta que é utilizada para fazer gestão de risco? Não, não vai cair, você não precisa saber nome de ferramenta, mas é importante você entender como que elas apoiam o gerente de projeto, a equipe de gerenciamento do projeto em diferentes contextos, né? E a aplicação dessas ferramentas ao longo do ciclo de vida. Então, você não precisa conhecer o nome da ferramenta que é utilizada, mas sim qual é o benefício, como ela é aplicada, em que momento ela é aplicada no projeto, tá? Que tipo de aplicação é utilizado. Então, essa parte de ferramentas a parte 4, são os desafios de projeto IA, a gente sabe que são vários desafios, um deles é com relação principalmente aos dados, né, a disponibilidade dos dados, a qualidade, a questão da privacidade e a ética, que hoje é discutida, e a privacidade mais do que nunca, né, com relação à segurança, o impacto dessa volatilidade do mercado em ferramentas de projetos, que a gente sabe, já comentou sobre isso, todo instante está mudando, com relação à segurança, né, que é muito importante, e algumas empresas têm resistência até por causa disso, né? O quadro da parte de governança de dados, a importância também da força de trabalho com qualificação, capacitação, e como abordar a parte de ética e evitar viés em IA. Tá? Então, essa é a área 4 aí de conhecimento que você precisa adquirir, tá? Depois tem essa parte de estudos de caso e aplicação deles, né? Em vários cenários de projetos, quais são os benefícios, quais são as limitações de diferentes tipos de aplicação de IA e o impacto, de novo, aí com relação das ferramentas nos projetos e também nas pessoas, né? E, por fim, a parte 6, que é um plano de ação e o futuro. Qual é a importância dessa estratégia, qual a implementação, qual é o papel do gerente de projeto nessa execução, durante a implantação, e um roadmap de implementação de IA. Tá? As melhorias que estão se esperando aí, potenciais, né, para o IA no futuro, e qual é o impacto do gerenciamento no gerenciamento de projetos. Então, essa é a parte 6, que você também precisa estudar e que está em todo o material gravado, inclusive pelo Ricardo e pelo Antonieto, tá? Onde vocês vão acessar no ambiente deles. E aqui uma visão do contexto com relação à IA, que eu gosto muito dessa figura, onde ela mostra, na verdade, essa evolução, né, da IA, desde o machine learning, até o agentic AI, né, que é o que se fala mais hoje sobre todo o processo de automação, né, da IA. Então, essa é uma figura aqui que tem essa visão geral desse momento que a gente está vivendo aí, já de alguns anos, né? Na verdade, não é só o momento agora, mas já vem de muitos anos essa evolução que está acontecendo no mundo da IA, tá? Aqui, agora é a hora deles, né? A grande atração de hoje é nosso painel com os convidados especiais. Deixa eu apresentar realmente essas 3 feras novamente, né, com todo o direito, depois a gente vai começar a bater papo, né? Então, da esquerda para a direita aqui, o Vitor Gonçalves, né? Então, ele é uma das principais referências em inteligência artificial aplicada à agilidade, inovação e execução estratégica. Agora, estou lendo aqui porque eu não vou decorar, muita coisa boa de muita gente, então, mas é bom ter essa informação. Ele liderou projetos estratégicos de transformação digital e ágil para organizações globais como Emirates, Deutsche Telekom, Porto, Pfizer e Eletrobras, sempre conectando tecnologias, pessoas e geração de valor. Professor, autor e palestrante, atua na formação de líderes e times preparados para utilizar a IA como alavanca de desempenho, tomada de decisão e entrega de resultados em projetos e ambientes dinâmicos. Foco na Masterclass, em março, vai ser o uso da IA em projetos ágeis. O Vitor ele já está conosco já há alguns anos, né, assim, atuando como instrutor da Pelab, conselheiro e tudo mais, né, mas é um cara muito fera, está antenado em tudo, né, está dando... agora está no mestrado lá, no
Está fazendo mestrado também, né? Mas eu ia falar Mestrado. que está dando aula na FGV também, né? Justamente nessa área, então a gente está com a informação fresquinha. O Adilson Pise, aliás, aqui está diferente um pouquinho, vou falar com o Guilherme, então, que é o segundo, né? Consultor, professor e escritor também, engenheiro civil, mestre em gestão de conhecimento e sistemas da informação, PMP, PMI, PMOCP, professor, escritor, especialista em megaprojetos de óleo e gás, né? Já trocamos muitas ideias aí sobre megaprojetos no passado, mineração, infraestrutura, aficionado pela gestão de riscos, né? É uma das áreas que tem bastante expertise, profundo conhecedor de IA aplicada à gestão de projetos, né? Autor de 2 livros sobre aplicação de IA na gestão de riscos, né? Vamos falar de um deles lá, o mais recente, e tema que ele vai explorar na nossa Masterclass, né? Também é diretor acadêmico da seção Brasil da International Association for Advancement of Cost Engineering, né? E maravilha. Temos aqui o Adilson Pise também, que eu conheço há bastante tempo, CEO da Excellence Consultants, é também professor, autor e consultor com mais de 30 anos de experiência em gestão empresarial e tecnologia da informação. Voluntário do PMI desde 2003, vice-presidente de governança, gestão e finanças do PMI da Bahia. Especialista em PMOs, portfólio, governança e alinhamento estratégico. Atua na integração entre a estratégia, inovação e a IA aplicada à tomada de decisão. Autor do livro Planejamento Estratégico e Alinhamento Estratégico de Projetos, criou vários GPTs especializados com foco em gestão de projetos, né? E é o tema que ele vai explorar na nossa próxima Masterclass. Então, agora eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer uma pergunta para cada um, e depois vocês podem já ir, né, baseado no que eu falei, já ir perguntando o que vocês querem saber, e pode direcionar uma pergunta a um, a outro, a todos, tá certo? Então, vou começar aqui pelo Vitor, né, que eu comecei por ele, e eu vou te perguntar, assim, como é que você vê justamente a IA transformando a forma de o gerente de projeto trabalhar daqui para frente? Bom, obrigado aí, pessoal, boa noite. E para aqueles que viram na gravação, bom dia, boa tarde, ou qual que seja, né? Mas essa é uma pergunta que tem uma visão bastante, eu brinco do previsol, tendencionista, né? Porque no fim do dia a gente não tem as garantias do que vai acontecer, a gente tem sinais. Mas sinais e alguns relatórios, estudos, métodos que investigam essa visão de futuro, e aí fazendo uma referência ao Gartner, eu li um relatório que saiu no dia 23 de janeiro, então super recente, falando sobre como vai ser essa dinâmica da AI até 2030. E aí um dos dados que ele traz ali na gestão de projetos, tá? E em tecnologia, gestão de projetos de tecnologia. Então, o dado que ele traz é que a projeção de até 80% do trabalho executado por um gerente de projetos vai ser, a palavra é essa, eliminado por AI. E sendo absorvido por agentes e tudo que a gente já tem um pouco default dentro dessa estrutura, sistemas inteligentes. Aí você fala assim, poxa, então morre o trabalho de gerente de projetos? Não, ele muda. Até no vídeo do Ricardo Vargas, ele fala alguma coisa específica sobre essa era da mudança. Então, o grande parâmetro que a gente pode ter agora é que se a IA, fazendo uma viagem com vocês, ela assume um repertório, a capacidade de execução repertorial, de coletar dados, gerar status, fazer uma análise de cronograma, uma análise de riscos, cabe muito mais a um gerente de projetos fazer um trabalho de intérprete e de estrategista, curando essa realidade, onde a sua capacidade é compreender os insights, questioná-los, contextualizá-los. Mais importante é ter uma capacidade de contar uma história convincente de que aqueles instrumentos utilizados vão maximizar a chance de gerar valor num projeto. Então não dá para desassociar a visão de geração de valor e olhar somente AI do ponto de vista de eficiência, porque é uma das grandes questões que mais acontece. AI para dar velocidade, legal, mas o quanto a gente tem que ter também na cabeça que os projetos existem para gerar algum resultado, algum valor. Então, é óbvio que automatizar o trabalho que pode ser automatizado não é apenas transformar a AI num arsenal de ferramentas de LLMs ou agentes para o gerente de projetos.
a AI é o próprio ambiente do gestor de projetos dentro desse contexto. É uma outra onda da transformação digital. Então, ela é uma mudança fundamental, não apenas das skills que você tem que desenvolver, deixando de ser talvez um controlador de processos de gestão para ser um orquestrador de capacidades. Se a gente olha por esse prisma, tem uma coisa que tá no relatório da Deloitte, inclusive, ali, você passeou por um dado, que é muito letramento em AI do ponto de vista técnico, mas pouco acompanhamento da jornada emocional de quem está transitando para esse novo jogo, para essa nova realidade. Se a gente analisar que pode, a partir de uma adoção de AI, ter nas pessoas uma jornada que vai da frustração ao entusiasmo, ou do entusiasmo ao medo, isso é pura verdade. Eu vejo isso acontecendo diariamente. Empresas que, inclusive, a gente fez um diagnóstico de uma grande organização, não posso dizer agora qual é, sobre o uso de uma IA que eles estão. Não é para gestão de projetos, mas o exemplo serve, tá? Há 1 ano e meio, quase 2 anos, eles têm usado uma ferramenta de IA, ou quase usado, porque realmente as pessoas não aderiram. E quando a gente vai fazer a análise, as pessoas não aderiram, não porque a ferramenta é ruim, não é porque ela não faz o que ela deve fazer, é porque alguém contou em algum momento uma narrativa de que a AI vai matar o trabalho das pessoas, então elas falam, eu não quero usar, eu vou garantir o meu. Isso é uma história, assim, absoluta, parece um absurdo, mas ela é a grande verdade. Então esse cuidado dessa jornada emocional do indivíduo numa transição como essa é fundamental. Então, para mim aqui, e respaldado por algumas pesquisas, né, eu trouxe o Gartner como referência, mas alguns artigos têm provado o seguinte, a IA não é... Ela vai tratar, já está tratando, alguns assuntos rotineiros que levam, né, essa automação de tarefas rotineiras, levam a gente como GP a olhar para o que é complexo. Como é que a gente faz a gestão de trade-offs complexos? Como é que a gente faz o alinhamento com os stakeholders, sejam eles quais forem, quantos forem, em torno de desafios ou resultados compartilhados? Cara, você leva isso para o mundo ágil, tem um monte de gente trabalhando aí com safe, sei lá. Tem um monte de squad, tem um monte de assunto acontecendo nas suas squads, os resultados são compartilhados, aí você tem um monte de Scrum Master, agilista, dá o nome que quiser. Eu não sou um apegado, eu uso o que funciona, tá? De maneira bem objetiva. Então, quando eu vejo que o cara do Squad A não alinha claramente com o Squad B, porque está preocupado com, sei lá, throughput, indicador de vazão e capacidade do Squad dele. Então, não sobra tempo para discutir o que realmente interessa. Não que a vazão não seja interessante, mas daqui a pouco a IA me traz isso. Me traz a previsibilidade de capacidade, me traz a previsibilidade de entrega, baseada na complexidade que o time historicamente é capaz de entregar. Então você olha para essa dinâmica e fala, caramba, o que é que me sobra? O mais importante. Quais são as nossas capabilities para alinhar, orquestrar entre as pessoas resultados compartilhados, quando você tem projetos dessa natureza? Num contexto cada vez mais digital, isso é absolutamente natural. Então, a gente não vai... O valor do nosso trabalho, ele se concentra na resolução de problemas ambíguos, de coisas que estão aí pelo fato de sermos pessoas, e só esse já é um fato complexo dentro de uma organização, né? Então, problemas ambíguos, gestão de trade-offs, alinhamento com stakeholders, com resultados compartilhados, são temas que não vão ser executados pela AI. Isso talvez não, e não tão cedo, eu quero dizer, né? Então, essa conversa da AI automatizando tantas tarefas de rotina, que representam pelo Gartner, como eu falei, cerca de 80% do trabalho de gestão, então é um trabalho mão na graxa, no fim do dia é isso. Coletar status report, sinalizar cronograma, identificar conflitos entre pessoas. Cara, esquece. No fim do dia, eu posso estar sendo mais radical aqui, mas no fim do dia, até comunicar progresso, isso pode ser criado numa automação que nem precisa de AI, inclusive, para isso, tá? Mas do ponto de vista prático, a gente libera o GP para algo de grande valor. Visão estratégica, alinhamento, como eu falei, inteligência emocional e social de time, a colaboração tem que estar cada vez mais evidente, as pessoas têm que estar inspiradas, sim, ao trabalho, elas precisam ser lideradas não somente do ponto de vista do resultado, mas do ponto de vista da motivação para fazer as coisas acontecerem. Tem uma discussão ética e de governança muito forte para os gerentes de projetos acompanhar. A gente está falando de IA executando um trabalho para nós. Então,
acompanhar, curar, decidir por aquilo é fundamental, né? Tem um exemplo só para fechar essa fala aqui. Eu fiquei pensando, né? Imagina, eu trago, sei lá, um gerente de projeto júnior para uma operação, o cara nunca fez gestão financeira de um projeto na vida dele, a IA vai fazer esse tipo de coisa. Vai me trazer uma visão muito clara de como está o meu fluxo financeiro. Como que as tendências mostram se o orçamento vai estourar antes ou não. Então, beleza, isso tudo aí é absolutamente factível com AI. Agora, se esse cara ficar dependendo da IA para gerar isso para ele, ou ela, que seja, e no fim do dia essa pessoa não compreendeu o processo da gestão financeira, tá falido. Esse gerente de projeto, para mim, não tem mercado. Então não é a AI que tirou o mercado dele. Ele que não se adequou a essa transformação de ter um pensamento capaz de curar e não somente acreditar a ferro e fogo naquilo que está sendo produzido. Mas você continua tendo que ter uma experiência profunda ou conhecimento profundo nos processos de gestão. Embora boa parte deles você não execute, você o cure, você acompanhe, você entenda se aquilo faz ou não faz sentido. Então, eu vejo mais ou menos aqui, né, de modo geral, a IA ela assume a ciência da gestão de projetos. E isso permite que o gerente de projeto, de fato, atue na arte da gestão de projetos. Né? Então, AI na ciência da gestão de projetos e o gerente cuidando da arte de gestão de projetos. Então, liderança, estratégia, influência, por aí vai. Muito bom. Maravilha. Só, mas não libera tudo não, porque assim, Masterclass vem aí, e aí Boa. a gente vai mais a fundo aí nesse tema, inclusive como é que vai usar o ágil, a IA no ágil, vamos mostrar muita coisa interessante aí. É só que os 3 vão estar na Masterclass de março, então queria trazer eles aqui para vocês conhecerem um pouquinho, saber quem é cada um, ver o que eles têm a oferecer. Mas obrigado, Vitor. Depois você volta aí quando a gente estiver finalizando aí. Então eu vou chamar agora o Adilson. Bem-vindo, Adilson. Então, e a pergunta para você, tá elegante, tá bonitão. A pergunta para você, você tem essa área da expertise de gestão de portfólio, de riscos também, enfim, tem bastante coisa a oferecer aí. E aí, qual é a área da atuação de gestão de projetos que você acha que a IA pode trazer grande impacto? Não vou dizer mais impacto, porque depende do gerente de projeto que ele faz, né? O impacto é mais nele, né? Mas que certamente vai trazer um grande impacto, né? Na sua vivência, no que você já fez até agora, né? Pode falar um pouquinho, depois falar um pouquinho do seu livro também. Bom, primeiro, boa noite, Pons. Agradecer muito você pelo convite, né? Eu fico muito lisonjeado, né, em receber um convite seu para participando aqui junto com você nessa noite. Dizer aí para o Victor e para o Guilherme, né, que é uma honra, né, poder dividir o palco com os dois, né. Agradecer também, que não poderia deixar, né, estava deixando já de agradecer aqui, ó, que vergonha a Sueli também, né, que conversamos há alguns dias. Então, primeiro, realmente agradecer vocês e dar uma boa noite a todos. Bom, vamos falar então sobre algumas áreas. É tanta aplicação, pontos que, na verdade, a gente pode ficar um pouco preocupado até por onde nós começamos, tá? Deixa um pouquinho para o Masterclass, hein? Cuidado. Então, vamos deixar para lá, suspense, né? Mas eu vou talvez tentar trazer uma coisa, refletindo sobre essa conversa que teríamos hoje, e eu pensei numa coisa chamada triângulo da antecipação. Tá? Triângulo da antecipação. Então, o que isso quer dizer? O que seria esse tal triângulo? Tá? Então, na verdade, realmente a IA vai impactar todas as áreas de gestão. Tá? Mas eu acho que o maior salto realmente vai acontecer na gestão de incerteza e de medição. Nós estamos falando aqui de riscos e dados. Tá? E aí eu estou chamando de triângulo isso porque tem 3 frentes principais aqui, talvez que a gente pudesse trazer para uma colaboração aqui junto com esse público fantástico que está aqui no dia de hoje. Bom, um desses impactos, dessas 3 frentes de impacto, seria a análise preditiva de risco. Tá?
Então, ou que seria então o domínio da incerteza, né? Então, o que acontece? O que hoje em dia acontece quando a gente fala em gestão de riscos? Para ser bem sincero, ela é muito mais reativa do que preditiva, tá? Do que antecipada, né? Porque a gente acaba identificando e analisando riscos muito mais baseado na experiência da equipe, e que por muitas vezes é limitada, tá? É limitada e nem todas as conexões possíveis acabam sendo passíveis de discussão lá num brainstorming, numa técnica qualquer de facilitação que a gente use. Então você acaba perdendo muita coisa. Então, grande parte da gestão de risco, ela envolve muito mais você trabalhar com planos alternativos para resolver problemas depois que eles acontecem, do que necessariamente ter feito uma boa gestão dos riscos, né? Então, qual é a grande sacada aqui? Com o IA, nós podemos analisar milhares de projetos. Se tivermos, né, depois eu vou entrar nesse aspecto dos dados, de projetos passados, sejam internos, sejam projetos externos, que a gente consiga ter acesso a essas informações, né, para a gente poder identificar padrões de falha, né, e não ficar preso simplesmente ao olhar, né, da equipe do projeto. E imagina ainda mais quando a gente está trabalhando em projetos que são de inovação, projetos que não fazem parte normalmente do nosso dia a dia, a gente realmente tem muito pouco conhecimento, às vezes, sobre esses projetos, né? Então, a grande sacada aqui do uso de IA é transformar um risco desconhecido em uma probabilidade calculada, com mais precisão, tá? Então, nós estamos falando aqui, de fato, do uso na gestão de risco, né? Outra frente do triângulo seria a otimização de recurso e capacidade, tá? Ou que eu chamei aqui de domínio de recursos, né? Então, a IA pode nos ajudar a resolver um quebra-cabeça de alocação de pessoas em múltiplos projetos. Então, quando a gente está pensando aqui em uma definição de recursos para um projeto único, maravilhoso. Quando a gente está falando de que eu vou fazer essa definição para uma carteira de projetos e que os projetos vão concorrer pelos mesmos recursos, não é uma tarefa simples você poder fazer essa análise de alocação, né? Para poder equilibrar a carga de trabalho, tem que envolver as competências. Então, às vezes eu tenho pessoas livres, mas elas não têm as competências necessárias. Eu tenho pessoas com competência e com disponibilidade, mas o custo pode ser muito alto em relação às restrições de custo que eu tenho para o meu projeto, ou restrições orçamentárias. Então, de fato, é muito difícil fazer isso, e a gente sabe que essa questão da má alocação de recursos nos projetos, elas acabam gerando bastante desperdício dentro dos nossos projetos, nas carteiras de projeto, tá? Porque às vezes você, inclusive, consegue antecipar ações em projetos, mas elas não podem continuar porque as equipes não estão disponíveis, né? Demais equipes ou outras pessoas não estão disponíveis. E por outro lado, gera burnout também, né? As pessoas ficam sobrecarregadas e isso realmente é muito difícil. Então, essa otimização, então, dos recursos é outro, então, dessas três frentes, né, principais de impacto. A terceira e última, eu até deixei de propósito por último, foi suporte à decisão baseado em evidências, que eu chamei aqui de domínio da medição, tá? Então, a gente pode deixar de fazer um trabalho meramente de retrovisor, de olhar para os relatórios para ver o que aconteceu, para a gente poder trabalhar com forecasting, olhar para frente. O que é que vai acontecer, ou pelo menos pode acontecer, né? Nós nunca vamos ter 100% de certeza. Mas nós vamos ter uma preditividade muito maior do que pode acontecer para diante. Então, as nossas tomadas de decisão deixam de ser realmente reativas ou tomadas de decisão baseada no espelho retrovisor, que nem sempre vão funcionar mais. A cada dia que passa, a gente tem mudanças 1000 acontecendo durante esse webinar nosso aqui. Quantas mudanças vão ter acontecido quando sairmos dele? E a gente não consegue estar levando tudo isso em consideração, às vezes, na nossa tomada de decisão, tá? Então, a ideia aqui seria que, e aí eu vou me conectar com o que o Vitor falou, com isso aqui, a gente tem um gerente de projeto que ele atua mais como um estrategista.
né? Intervindo antes que os problemas aconteçam, antes que eles se tornem reversíveis. Tá? Mas aí, esse último item aqui, então, está um suporte, né, a decisão baseada em evidências ou sejam dados. Mas é interessante, nos dados da pesquisa que você mostrou, lá está dito o seguinte, que 40% das organizações entendem que elas estão preparadas em relação a dados. Tá? E eu lhe confesso, Pons, que se a pergunta talvez fosse um pouco diferente, talvez o resultado seria pior. Tá? Porque nós estamos falando aqui onde usar a IA no gerenciamento dos projetos. Então, se as empresas têm dificuldade em relação a dados sobre os seus produtos, sobre os seus serviços, sobre as suas finanças, etc., muito mais problemas elas têm em relação a dados sobre projetos. O primeiro item que eu falei foi assim, olha, a gente pode buscar uma análise preditiva de risco baseada em milhares de projetos passados. Eu tenho dados de projetos passados na organização? Esse é o problema. Eu tenho, olha só, olha que interessante. Alguém vai dizer assim, não, a gente tem. A gente acompanha todos os projetos, a gente documenta. Está documentado como? É um monte de arquivo MPP de Microsoft Project nos discos locais de cada um, é isso? Eu tenho lá uma série de listas de risco que estão espalhadas por não sabe Deus onde, na máquina de cada um, muitas vezes também. Onde é que estão esses dados, afinal de contas? Então, se a gente tem problemas quanto aos dados da organização, que vão ser usados, obviamente, muito fortemente para buscar os resultados dos produtos a ser entregues pelos projetos, muito mais problema nós temos com os dados sobre projetos. Porque pouquíssimas organizações têm sistemas de informação efetivos, né? Sistemas de informação de gestão de projetos. Muitas vezes eles têm pequenas ferramentas que dão suporte meramente ao gerente do projeto em algumas ações que ele faz. A maioria dos casos, cronograma e mais 2 ou 3 coisas. Então, eu vejo assim, o uso, já que a pergunta foi sobre na gestão de projetos, né? Realmente eu vejo o uso nesse sentido, mas eu me preocupo muito com os dados, que pode estar muito pior do que aquela pesquisa mostrou. Né? E por fim, né, para fechar esse momento aqui de fala, para a gente poder seguir com os nossos colegas, né, a gente libera também, acompanhando o Vitor e complementando também o que o Vitor falou, a gente libera, na verdade, o gerente do projeto para ele atuar naquilo que realmente a IA não vai fazer, que é Power Skill. Habilidades e competências humanas, comportamentais, de condução da equipe. Isso a IA não vai fazer por nós. Então, além da gente liberar o gerente do projeto, parte do tempo dele, que ele ficava preso com algumas questões mais técnicas, né, e que assim a gente vai poder acelerá-las, né, dar mais eficiência para ele, a gente abre, então, esse espaço, né, esse slot no tempo dele para que ele trabalhe mais as relações humanas. Tá? Essa é a minha visão aqui. Maravilha, maravilha. Aí na Masterclass a gente vai desenvolver mais ainda isso. Cada um vai ter, em março, quase 1 hora para desenvolver e mostrar coisas na prática também, né? Aqui, Masterclass é muito fala, explica e depois mostra como é que faz, mostra fazendo, né? Então isso é um diferencial bem grande. Aqui é só para a gente ter uma noção, mas só vou fazer um comentáriozinho rápido sobre assim, eu sou muito, eu acho que a IA no futuro, quando a gente está falando de AGI, né, onde a IA vai evoluir e igualar o ser humano, vamos dizer, nas suas competências, ele vai conseguir fazer essa parte de Power Skills também, é a minha opinião. Por quê? Tem todo conhecimento sobre o comportamento humano, não falta dados sobre isso, e até sobre leitura, hoje em dia já tem até, a leitura da expressão, ele já sabe como é que está pensando, como é que está sentindo, não sei o quê, então assim, eu acho que ele vai ter mais competência muitas vezes em liderar alguém que está ali sofrendo do que a gente que não percebe as coisas muitas vezes, né? Então assim, o futuro é meio engraçado sobre isso, né? Mas vai demorar um pouquinho. Então, assim, agora eu acho que o gerente de projeto realmente tem que focar, melhorar os seus power skills, porque a parte de exatas vai perder feio, né? Rápido. Então, mas bacana.
Obrigado aí, Adilson, aí, pela participação, e depois a gente fala do teu livro mais no final ali. Deixa eu chamar agora, então, o Guilherme, e a minha pergunta para você, falando desses agentes de IA, que é o que mais se fala hoje em dia, né? Essa IA agente, que as coisas que nossos ajudantes que fazem tudo sozinhos, né? Até que ponto esses agentes de IA atualmente podem realmente agregar algum valor, ainda mais falando de projetos complexos, né, que você é especialista, né? Agora, assim, mesmo que não esteja tão assim, vamos dizer, fácil de usá-los agora, ou realmente o futuro é por aí, então, assim, são dois lados da mesma questão aí. Bom, boa noite a todos, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, né? Ao Roberto, aos demais colegas, né? A Sueli, né? Eu tive uma experiência assim relativamente interessante, porque assim que a minha vivência com inteligência artificial começou naquele boom, quando a OpenAI ela disponibilizou o ChatGPT, naquela versão antiga lá ainda, mas aquilo já era uma maravilha, né? Aquilo ali, inteligência geral generativa, pré-treinada, né? Aquilo ali realmente é evolução. Ela entendia contexto, a gente conseguia fazer cartinhas, poemas, né? A gente conseguia redigir um e-mail, pedir para ele fazer alguma coisa para a gente assim. Então, assim, logicamente, eu acho que o primeiro impacto da grande maioria são das coisas mais triviais, assim, né? Mas aí a conversa foi ficando séria. E eu trabalhei bastante, desenvolvimento de um produto que eu estou para lançar, mas quando os GPTs, né, que são a primeira geração de agentes criados pela OpenAI, foi disponibilizado, a promessa era que a gente teria lá no ambiente da OpenAI o equivalente né, a loja de aplicativos da Apple ou da Google, né? Que as pessoas iriam ser remuneradas quando os outros usassem, né? E eu fui uma das pessoas que acreditou nisso. Eu até coloquei alguns exemplos aqui no chat, pessoal, de 3 GPTs que eu criei lá. Por exemplo, tem a Paty, né, que faz a parte de Agile, né? Tem o Ono, né, que faz uma referência ao Taishi Ono, né, o criador do Lean Management, né, o Toyotismo lá. E o Riskin, né, e alguns sites colocam esse GPT como o melhor GPT de riscos da loja da OpenAI. E assim, a gente começou a aprofundar nesse assunto, mas a evolução natural que houve, logicamente, isso aí, nem tudo é na noite por dia, mas acho que a maioria de vocês já ouviu falar do negócio chamado RPA, né, que é o Robotic Process Automation, né, automação de processos por robôs, né. Nada mais é do que um código rodando no computador, que ele vai seguir um programa, né. Só que a evolução disso foi quando a gente introduziu de robótica para Agentic Process Automation. Então, tem diversos ambientes hoje na internet, como por exemplo o N8N, onde você cria seus fluxos de trabalho lá dentro, né? E você coloca para cada tarefa, para cada aspecto, um agente conectado com uma IA diferente, para eles trabalharem em sincronismo, e logicamente você tem que ter critérios, cuidados, guarda-reios para fazer isso funcionar. Mas uma das coisas que dificulta muito o bom funcionamento da IA é porque a qualidade dos usuários ainda precisa evoluir, né? Porque, assim, eu estive em Lisboa em 2024, lá nos 30 anos, a celebração dos 30 anos da Associação Portuguesa de Gestão de Projetos, né? Eu fui convidado para palestrar lá exatamente sobre esse mesmo tema aqui. Mas eu comentei um negócio que eles lá concordaram comigo, né? Porque hoje as pessoas têm dificuldade, né? Diferenciar, né? Afrontar, confrontar e defrontar, né? Então, essa dificuldade que tem na expressão, hoje em dia a pessoa um texto muito curto, não explica direito e tal, e isso faz uma diferença muito grande na hora da gente se comunicar com a IA. A IA ela precisa de contexto, ela precisa de qualidade, as pessoas precisam ter fluência verbal, dominar bem o idioma, né, poder se expressar bem. E dentro desse contexto, as IAs generativas usando processos estruturados
E esses processos rodando por agentes de inteligência artificial, a coisa vai para um outro patamar. E uma maneira que a gente tem para resolver este problema relacionado à nossa própria linguagem é um negócio chamado ontologia dos dados, né? Ou seja, fazendo uma analogia, se a gente tem um conhecimento, a ontologia do conhecimento seria análogo ao nosso esqueleto e o nosso corpo humano, né? Então, a estrutura do corpo humano é o esqueleto, a estrutura do conhecimento que a IA vai usar é a ontologia. Então, quando a gente tem essa ontologia bem estruturada, bem definida, acabam, né, as alucinações, os dados ficam mais bem preservados, mais bem tratados e os benefícios são muito grandes. Inclusive, só adiantando aqui, por exemplo, aqui na realidade é o seguinte, isso aqui foi em 2024, eu lancei uma abordagem metodológica de riscos, fazendo uma mistura, né, usando o ChatGPT, as boas práticas de gestão de riscos e o Aristóteles, né? E como eu tive eu tinha um projeto pessoal de lançar esse livro em inglês, eu publiquei esse livro na loja da OpenAI. Durante um ano, a gente foi aplicando, usando isso em clientes, em consultorias, feedback de usuários, dos alunos, e a coisa evoluiu tanto, cresceu tanto, que eu lancei no ano passado, em setembro, uma evolução do livro de 2024. Esse aqui já é Gestão de Risco pelos Clientes Específicos, em português. Também está lá na Amazon Books, né? E é impressionante os feedbacks que a gente tem percebido, sabe? Várias vezes assim, eu recebi feedbacks de usuários, nos encontros, nos congressos que a gente participa, o pessoal falando sobre os benefícios que eles usufruíram ao aplicar a abordagem metodológica, e o cenário que eu vejo o crescimento seria essa abordagem metodológica rodando dentro de um workflow totalmente estruturado, com guarda-reio, com segurança de informação e com acesso controlado. Porque a parte de riscos, né, realmente é uma informação muito delicada, né? Mas a gente já comentou aqui mais cedo, né, por exemplo, a maioria das empresas está lá na nuvem da Microsoft, usa o pacote Office, o Office 365, seja lá o nome que eles têm hoje, todas as informações estão lá das empresas, mas não pode colocar as informações de IA. Né? Então, sim, é uma certa dicotomia, são algumas preocupações e alguns tipos de preconceito também, que a própria OpenAI, você assim, pagando um pouquinho mais, você tem um SLA com garantia que os dados não serão usados para treinamento, os dados são apagados em 30 dias, né? E é criptografado de ponta a ponta. Logicamente, eu não sou acionista da OpenAI, infelizmente, né? É propaganda, mas a coisa funciona e eu uso isso nas minhas consultorias. Quando eu vou trabalhando, eu pego exatamente essa aviação do ChatGPT para tratar os dados do cliente com segurança e com restrição, né? Então, os agentes inteligentes, então, eles vão funcionar como membros da equipe. Você vai receber e-mail deles, cobrando alguma coisa, você vai mandar o dado. E a grande vantagem também é que essa evolução que teve nos agentes, eles são todos esses workflows orientados ao evento. Então, quando, por exemplo, se chegar um arquivo novo no diretório, uma pasta, aquilo dispara um evento, aquele arquivo é aberto, analisado, um agente orquestrador. Opa, isso aqui é da parte de custo, isso aqui é da parte de cronograma, isso aqui é da parte de risco, isso aqui é uma parte de compra, isso é requisição de material, isso aqui é uma alocação de mão de obra. Ou seja, esses tópicos todos vão ser tratados por agentes que vão empurrar essa informação. Então, eu estou em casa dormindo e os agentes estão trabalhando lá 24 horas por dia, 24/7, para cuidar da vida da gente. Tá? Logicamente, né? Workflows bem feitos e ambientes de maturidade crescente, né? Quem quer dominar o mundo, abraçar o mundo com as pernas com a IA, vai ter um tombo, né? Vai ter um tombo grande. Tem que ser feito com parcimônia, com ritmo e em cima de prioridades, e as pessoas têm que estar cientes, por se tratar de uma inovação na grande maioria das empresas, né? E vai cair pelo lado da experimentação, né? E todo experimento tem seus altos e baixos, tem seus percalços, mas o produto final tem sido muito positivo. Maravilha. Eu acho que é isso aí, assim, a gente está começando, está engatinhando, mas já estamos fazendo coisinhas interessantes, né? E a evolução é geométrica, né? Essa é uma questão interessante porque, assim, a gente pensa que vai demorar,
porque o ser humano ele pensa de forma linear, né? Ele pensa assim, se levou 2 anos para chegar aqui, 1 ano chegar aqui, mas daqui a 3, 4 anos vai chegar um pouco lá. Não, essa coisa é geométrica, então assim, uma coisa em cima da outra que nem juro composto, né? Daqui a pouco você está devendo os tubos lá, né? Se fosse linear, até era mais fácil. Mas obrigado aí, Guilherme. Valeu. A gente vai falar mais no Masterclass, né? Então, deixa eu compartilhar aqui novamente. O nosso Masterclass de março. Então, finalmente chegamos aqui no nosso Masterclass de março. Então, tem aqui essas 3 noites, que já vai botar na sua agenda, assim como está, e você vai ter a cada noite um convidado deles, né? Somos 3 convidados, a gente vai distribuí-los entre essas 3 noites. Então, a gente vai ter conteúdo, daqueles 6 blocos que a Sueli falou, a gente vai falar sobre, também dar um pouco de conteúdo, nivelar isso, vamos trazer ferramentas, vamos trazer estudos de caso, vamos trazer os convidados. Então, assim, são 9 horas bastante densas, né, e que fica gravado também. Então, assim, você que é aluno vai ter acesso a essas gravações, não só acesso às gravações, mas também você vai fazer parte de uma comunidade, a nossa comunidade aqui de AIPM no Brasil, que a gente se encontra quinzenalmente. Hoje seria um dia de encontro, né? A gente fez o webinar, então serviu também para esse encontro, né? Mas normalmente a gente faz quinzenalmente e fala sobre as novidades da quinzena, o pessoal que está estudando para a prova, tira dúvida. A gente tem um projeto bem interessante que é assim, mapear todas as atividades de gestor de projetos, uma a uma, e como é que a IA está trabalhando e está ajudando cada uma delas. Então, a gente está aqui para uma evolução, uma jornada. A gente não está aqui só para um curso numa semana, ou um preparatório, uma certificação, porque a IA é muito dinâmica, né? Hoje está essa situação, daqui a 6 meses é outra situação, daqui a 1 ano é outra ainda. Então, assim, para não ficar defasado, a gente está sempre atualizando vocês quinzenalmente, né? Essa é a proposta inicial. Então, assim, vocês vão entrando numa jornada de mergulho na IA em projetos conosco, né? Essa é a ideia. E daqui a pouco eu falo da grande promoção, mas agora eu quero trazer o lançamento. Nós vamos fazer uma novidade para quem era da área de governo, né? Que é a IPM Masterclass Gov. Como a gente no Masterclass traz muito exemplo prático, né? E discute casos, a gente acha que o governo é um caso à parte. A gente tem todo um ambiente diferente e é importante a gente discutir, e cada vez a IA se torna mais fundamental, né, na indústria, né? Então no governo, para ajudar muito a população, os órgãos de governo a se desenvolverem, né? E nós vamos ter 3 convidados também, seguindo o mesmo preceito, e já confirmamos a primeira, ninguém menos que a Margarete Carneiro, que assim, para quem conhece gestão de projetos, né, conhece a Margarete com certeza, 3 décadas que ela está desenvolvendo gestão de projetos, boa parte em vários órgãos de governo, trabalhando no Ministério da Ciência e Tecnologia, na gestão de todo o portfólio, enfim, tem um currículo extenso. E vem mais 2 feras aí também participar do governo. Então, se você é do governo ou conhece alguém do governo, avisa que vai ter esse Masterclass em abril, no mês seguinte, tá certo? Então, é para salvar a data. E para realizar esse feito, nós fizemos uma parceria com uma empresa que é da nossa idade, né? Tem 23 anos de mercado, e onde os gestores são né, profissionais super qualificados também, conhecedores do mercado de governo especialmente. Então, nós estamos com 2 sócios aqui, e eu queria trazê-los para falar um pouquinho mais sobre essa parceria, sobre esse evento. Rapidamente, temos o Rascop e o Cláudio Boros. Cadê vocês? Estamos aqui. Obrigado, Roberto, pela oportunidade, né? Boa noite a todos. Primeiro, agradecer, né? Para a gente é uma honra a gente estar junto com a Pelab, né? nesse empreendimento. Realmente somos da mesma idade, né? A Plano Academy, ela é uma empresa do Grupo Plano. O Grupo Plano é formado por 4 empresas: Neobis, Plano Consulting, a Metalink e a Plano Academy.
E a gente está no mercado desde 2003. Então, em 2003 a gente começou com um braço da capacitação ali, que foi pela Pro2 Associados, depois formamos a Plano Pro2. Em 2024 nós fizemos um reposicionamento estratégico e a gente passou a ser conhecido e nos nominarmos, né, como Plano Academy. A Plano Academy, o Grupo Plano como um todo, a gente tem uma vivência, assim, uma experiência no governo de bastante tempo, né? Nós estamos aqui, a nossa sede é em Brasília, no Distrito Federal, e aqui tudo que tem no Distrito Federal gira em torno de governo. Então, nós temos e tivemos a oportunidade de atuar em diversos clientes de governo, iniciativa tanto municipal, estadual, como federal. Temos a honra de atuar junto à MGI no projeto GovBR. Então, nós temos uma equipe de automação, trabalhando na automação de processos, entre outros clientes aí de destaque. E temos alguns credenciamentos, né? A Plano Academy, hoje ela é ATP, nós somos credenciados pelo PMI nos nossos treinamentos, somos credenciados pela Exim, e temos uma honra também de sermos a única empresa brasileira com credenciamento junto ao BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, para fornecer, somos o Education Provider do BID, e fornecemos o curso de Desenvolvimento e Impacto Social em Gestão de Projetos, metodologia PM for Results do BID. Então, um pouquinho de nós, né? Assim, provavelmente no dia 9 de março, né, a gente está prevendo aí um webinar de lançamento, né? E aí passo a palavra aí para o Cláudio, Roberto, para completar um pouquinho. Obrigado e uma honra estar aqui com vocês. Fala, Cláudio. Cláudio foi nosso aluno da primeira Masterclass, já botou na mão na massa, já vai se certificar, né, Cláudio, daqui a pouquinho. E aí em breve, vai fazer em breve. parte. Exatamente. Boa noite, pessoal. Bom, fala do Vitor aí, um prazer ter essa parceria com o Roberto e com a Sueli, né? Nos conhecemos já de muito tempo de mercado, né? E chegou o momento de fazer uma parceria e foi interessante que essa parceria começou a surgir, e aí surgiu o curso e aí veio a ideia exatamente por que não fazer uma versão para governo, né? E aí estreitou cada vez mais ainda a nossa relação. É um prazer ter essa parceria, viu, Roberto? Isso ali, eu e o Rascop estamos aí no mercado há muitos anos de treinamento, muitos anos também atuando em governo, em diversos projetos na área de gestão de projetos, governança. Então, é com muito prazer que a gente vai ter o prazer de apoiar essa iniciativa aí de disseminar e levar cada vez mais longe aí o conhecimento sobre IA. No mercado brasileiro e para governo também. Bacana. Então, assim, você vê que a gente está, né, a todo vapor, iniciativas bem... Estamos entusiasmados com essas novas coisas que a gente está colocando no mercado, e assim que tem que ser, né? E aprendendo junto, na verdade, né? Que ninguém aqui é expert, como o Ricardo Vargas já há mais tempo, a gente está todo mundo na mesma jornada, ele também está aprendendo, a cada novidade ele está aprendendo, e está aprendendo, passando para a gente vai passando para vocês, a gente vai aprendendo também mais e passa para ele. Mas agora o convite é para que vocês se juntem nessa jornada a nós, para poder criar uma massa, né? Porque a gente precisa de massa crítica, né? Gente trocando, gente fazendo, porque senão poucos não dá para levar tão longe, né? A gente precisa de uma massa crítica, né? Como a gente fez essa revolução do PMP e tudo. E só para complementar, Roberto, cabe dizer que tem um camarada aqui também que com muita experiência em governo e IA também, que é o Adilson Pise. Exatamente. Então, exatamente. Falou ainda há pouco aqui, eu gostei do triângulo dele. Estará conosco, e é um cara também nessa fase aí do blog. É um cara fuçador de IA maravilhoso e tem muita experiência na atuação em mercado governo. Então, bacana, já pode dar uma palhinha para a gente aí nessa nova iniciativa. Vamos conversar com ele com certeza. Então é isso, gente. Muito obrigado.